A Igreja Católica, ela vai persistir até o final dos tempos com o auxílio do Espírito Santo, mas nós estamos sem Papa, cara. Tem o Papa, né? O Francisco lá, né? Então, aí que tá. Há pouco tempo eu me converti ao sedevacantismo. O que é isso aí? Não faço a menor ideia. O sedevacantismo é uma posição teológica dentro da Igreja Católica que constata que o Papa Francisco não é Papa. E que a Sé, né, o Vaticano, a sede, está vazia. Está sem Papa. Ele é tipo um impostor? Exatamente. Por que isso acontece? Porque durante muito tempo os modernistas tentaram capturar as estruturas da igreja para usar essas estruturas como legalistas contra a palavra de Deus, contra a verdadeira fé. Só que sempre foi assim, os fariseus lá, o pessoal que acusou Jesus Cristo, eles se diziam os doutores da lei. Se chegasse um romano falando alguma coisa contra Cristo, os judeus não iam acreditar, porque o romano era pagão. Mas se os próprios doutores lá do Sinédrio falarem alguma coisa contra Cristo, eles tinham o que na mão? A aparência da lei. Uhum. Então, a igreja sofreu muitos ataques, invasões militares dos muçulmanos, etc. Mas eles perceberam que eles só iam conseguir realmente abalar a igreja se eles tomassem a estrutura de aparência da lei dessa igreja para pregar falsas doutrinas. Para isso, eles teriam que eleger um falso papa. Durante muito tempo eles tentaram isso. Pio X não deixou que isso acontecesse. Foi um grande papa. Só que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, elegeram um cara chamado Roncalli, João XXIII, como suposto papa. Só que pela própria doutrina da igreja ele não poderia ser papa. Por quê? Porque ele era maçom. Maçom não pode ser Papa. Não pode ser papa pelo seguinte. Os documentos da igreja, vários deles, dizem que o maçom não pode ser católico. Alguém que está na maçonaria está automaticamente excomungado da igreja católica, igual uma mulher que faz aborto. Entendi. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e acabei de sair com uma prostituta, vamos supor, eu ainda sou católico, porque sair com uma prostituta é pecado, mas não é uma heresia. Então, não é um pecado que dá excomunhão. Então, eu estou em pecado mortal, mas não estou fora da igreja. Agora, se eu ajudei uma mulher a fazer aborto, aí eu estou fora da igreja. Tá. Se eu me filiei à maçonaria, eu estou fora da igreja. Esse cara, João XXIII, ele era maçom. Então, ele era publicamente ligado à maçonaria. Ele não modernista, que também é uma heresia. Então, ele não poderia ter sido eleito papa. Porque existe um pronunciamento infalível da igreja, se não me engano, do Eugênio IV, que diz que alguém fora da igreja não pode ser papa. Uma pessoa não pode liderar aquilo da qual ela não faz parte. Eu não posso liderar um exército se eu não sou do exército, sabe? Faz sentido. Então, essa eleição seria inválida. Só que ele teve essa eleição inválida, ele virou suposto papa, convocou um concílio, que foi o Vaticano II. Esse concílio Vaticano II, ele ensinou várias heresias, coisa que um concílio ecumênico infalível da igreja nunca poderia fazer, a não ser que não fosse igreja de verdade. Os frutos desse concílio foram a destruição da igreja, a infiltração dos comunistas, da teologia da libertação, a perda de vários fiéis. Falaram que era um concílio pastoral, que ia trazer fiéis, mas na verdade várias igrejas fecharam e viraram boates, enfim. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, desde então, não temos um papa verdadeiro. João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, nenhum desses. Nunca foram verdadeiros. Não. Entendi. Então, tem três posições possíveis, né? Ou a gente vê essas heresias que foram ensinadas por esses falsos papas como não sendo heresias, e eles falaram coisas como não só Jesus salva, coisas completamente descabidas. Então a gente também estaria em heresia. Ou a gente fala, não, eles são papas, mas nós vamos resistir a ele porque eles são papas que estão ensinando errado, mas não é isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu que o papa seria o sinal da unidade visível da igreja e da fé, então ele nunca poderia errar. Então só sobrou uma opção, uma terceira opção, que é lógica. Esses caras não são papas. Entendi. É a minha posição. Agora, Como é que decide quem é Papa ou não é a porra da igreja? então, essa é uma pergunta muito boa. Só um papa poderia julgar outro papa. Aham. Por exemplo, o Papa Honório, que escreveu uma carta contendo heresias. Ele não era um papa herege, ele não ensinou isso publicamente, mas ele escreveu uma carta que tinha um trecho herético ali. Uhum. Essa carta foi julgada herética por um papa que veio depois dele. Entendi. Então, todo mundo
Então tem que vir... Teria que ser um papa pra jogar um papa. Então tem que eleger um novo papa. Não, mas aí que tá. Se a pessoa não é papa, aí qualquer um pode jogar isso. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, Monark, deixa eu fazer uma revelação, eu sou o papa. Você vai rir da minha cara, certo? Provavelmente. E você vai rir da minha cara com razão. Sim. Mas você nem tem convicção da fé católica e mesmo assim você pode me julgar como sendo um falso papa. Sim. Ótimo. É isso mesmo. Eu também posso fazer isso com o Bergoglio. Pode crer. E com esse novo papa aí. Mas esse novo papa, ele seguiu o rito ali, né? Da Igreja Católica, né? Pra chegar lá, né? Teve todo... Então, ele não seguiu o rito da Igreja Católica, ele seguiu o rito do Vaticano II. Do Vaticano II. Que é uma alteração da verdadeira liturgia. É uma corruptela, né? No mínimo. Agora, o ponto que eu queria fazer aqui é o seguinte. Eu não quero me indispor com quem não é sedevacantista, porque quando eu não era sedevacantista, eu tratava com respeito e estava aberto ao debate com sedevacantistas. E é assim que eu virei um. Eu falava, pô, não concordo com você, eu acho que ele é papa, mas me explica, mas por que você acha isso? Mas e o Vaticano I? E o Vaticano... Então, é um debate. Então, eu não tenho nenhum problema com... Eu estou aberto ao debate. Eu nunca vou acusar alguém da São Pio X, por exemplo, de heresia. Só acho que nós temos opiniões teológicas diferentes. Então, tenho amigos de todas as vertentes aí da católica, tenho amigos protestantes, tenho amigo ateu, meu pai é judeu, enfim. Só tô expondo a minha opinião teológica aqui, não tô querendo comprar briga com ninguém. Claro. O meu ponto é que, pô, a minha posição agora como sedevacantista não é nada fácil. Porque eu tinha uma igreja do lado de casa que eu gosto muito, tem um monte de amigo lá, tem um monte de mulher bonita ali, tem grupo de jovens, tem musiquinha, tem clube de leitura, tem pizzada. Agora eu vou lá no Seminário São José, que fica 1h30. Vou lá, difícil, eu sou perseguido, o pessoal me xinga na internet. Como diz meu amigo Matheus Larzan, ninguém vai pro sedevacantismo com um sorriso no rosto. A gente vai lamentando a situação. Entendi. Sabendo que vamos ser perseguidos. Mas é a verdade tem que ser defendida até a morte, cara. Manda ver. Sedevacantistas. Ok!